O tricolor ainda está naquele momento, pós-título, mas também tendo que focar no que vem pela frente, vai enfrentar o Ceará, 2 campeões estaduais, né? Apenas 24 horas. Esse foi o tempo que o Bahia teve para comemorar. É isso que o calendário brasileiro permite. O tricolor se reapresentou hoje e o foco agora é na Copa do Nordeste. O adversário é o Ceará, terceiro colocado na tabela, empatado em pontuação com Bahia e CSA, todos com 10. Mas mesmo com 2 jogos a menos, o saldo de gols mantém o tricolor na liderança. O objetivo de amanhã é garantir a classificação de maneira antecipada. Uma vitória é o suficiente para isso. A festa na cidade tricolor ainda está longe de acabar. Amanhã é dia de dar ainda mais motivos para o torcedor sorrir. Minha parte só, dar os parabéns e muito bacana conseguir colocar uma foto na parede. Eu acho que vocês vão lembrar desse momento para sempre. E daqui para mais. Nós precisamos voltar a concentrar. Tem muito jogo pela frente, tem muita competição no ano. Nós precisamos nos concentrar. Vamos nessa, falar desse duelo aí. Rapidamente, eu queria mandar um abraço para o nosso querido Moura. O Moura trabalha hoje numa empresa de construção civil, mas jogou muito tempo na Associação Atlética no Banco do Brasil. Não sei se Nelsinho se lembra dele. Nelsinho é muito novo, acho que não lembra dele. No meio de campo, Moura. Jogou, era um excelente jogador. Jogou com você? Não jogou porque eu deixei de jogar 3 anos. Você parou, tem pouco tempo. Tem 3 anos que eu deixei. Tem 3 anos. E o Moura é uma figura excepcional, trabalha numa empresa de construção civil e foi um excelente jogador. Não deu sorte, porque nunca foi nem para o Bahia, nem para o Vitória, mas um excelente jogador. Um abraço, Moura. Obrigado pela audiência. Mando um abraço para você, viu, Ju? Pronto, abraço, Moura. Vamos falar de Bahia e Ceará. Vamos lá. Ju, Bahia tem um jogo contra o Corinthians no final de semana, né? Eu acho que o Bahia tem 2 jogos a menos e está na liderança da Copa do Nordeste. Não sei se o Rogério vai fazer uma carga de um Bavi com o time principal, quarta principal com o Ceará e domingo o Corinthians. Porque a gente pensa assim, está estreando no Brasileiro. Mas tem horas que esses 3 pontos da estreia deixam em apuros em determinada fase da competição. São os mesmos 3 pontos. São os mesmos 3 pontos, o da primeira rodada e da 38ª. Então, acho que o Bahia deve mesclar a equipe aí nesse jogo de meio de semana. No segundo tempo, tirar alguns atletas. Penso que ele vai fazer isso para ir com força máxima contra o Corinthians. O Bahia teve coisas positivas no Campeonato Baiano. Claro que teve. Eu falo Bahia sob o comando do Rogério Ceni, né? Mas o jogo do Vitória, esse último, deixou alguns alertas. E sei que o treinador, quando o jogo acaba, no outro dia, ele analisa friamente e observa alguns pontos, né? Eu acho que o Bahia precisa de mais um zagueiro para compor o elenco ao longo dessas 4 competições. O Bahia precisa de um jogador de meio com característica de marcação e força, que o Bahia não tem, né? O Caio se notabiliza muito mais pela sua capacidade de construção e distribuição do jogo, do que em desarmes. Ele faz força para desarmar. Everton colabora marcando, colabora, mas faz força para fazer isso. Quando o Bahia perde esses jogadores, você tem, por exemplo, ali o Rodrigo Nestor, o Eric e o Michel Araújo, são 3 bons jogadores tecnicamente, que colaboram na marcação, mas não são jogadores de força e você vai precisar em Copa Libertadores. O Bahia sentiu isso nesse último jogo. E o Rezende sumiu, né, Nelson? E o Rezende ficou muito de zagueiro e tal, mas um primeiro volante. A Acevedo também marca. Eu falo, Eliseu, aquele meia que chega e volta e que marque forte, como o Jean Lucas até melhorou ali na marcação, tá dando uma ajuda nesse sentido. Na frente, só para não me alongar muito, você tem Ademir de um lado, Pulga do outro, você só tem Kaique. O Bahia precisa de mais, pelo menos um atacante de lado de campo e um atacante de centro, porque quando você tira o Lúcio e coloca o William José, é uma outra característica. Não é um jogador que ataca espaço, né? Ele é um pivô, arruma o jogo, é técnico. Mas se eu quiser colocar velocidade, por exemplo, nesse Bavi, quem era o reserva de William José quando o Lúcio não jogou? O Bahia não tinha uma opção de um centroavante de velocidade. 5 competições, agora 4, para sobreviver no Brasileiro e manter a média de Copa Libertadores. Avançar na própria Copa Libertadores, né? Copa do Brasil e Copa do Nordeste, o elenco tem que ser sólido e muito bem equilibrado. Podemos dizer que o Ceará é um time
um pouco acima do sarrafo de The Strongest, de o Boston River, esses times todos que o Bahia enfrentou no Campeonato Baiano, independente do Vitória, é claro. É um clube de Série A e o Bahia precisa pontuar para chegar na primeira colocação, para na reta final da Copa do Nordeste poder decidir dentro de casa, na Arena Fonte Nova. Essa é a questão. Mas vai começar o Campeonato Brasileiro contra o Corinthians. Aí tem que mexer as peças. É por isso que o clube, o bom time de futebol, ele não tem só os 11, ele tem um grupo. E Nelson citou, esse Michel Araújo mesmo é um cara, eu não sei porque que ele não emplacou lá no São Paulo, mas ele é um cara muito bom, joga bem. O Bavi, por exemplo, Jean Lucas não jogou nada. Cauli entrou, não jogou nada, entendeu? Mas a gente também não pode mensurar só por um jogo. A gente tem que entender o seguinte, esse Ceará é um time um pouco acima do sarrafo. Tem um Léo Condé que é estrategista, a gente lembra dele que ele passou aqui na equipe do Vitória, sabe armar um time para jogar um adversário como vai jogar amanhã, como o Bahia. Realmente, é um clássico, né, do futebol. Eu gosto muito da Copa do Nordeste, porque você tem esses clássicos regionais, é muito interessante. Mas se o torcedor, e se a gente, torcedor do futebol da Bahia, se a gente quer um Bahia lá em cima, precisa muita coisa ainda, viu? O Bahia não é um time que você pode confiar, digamos, ganhar a Libertadores. É uma coisa quase impossível. Ganhar o Brasileiro, quase que impossível. O que o Bahia pode ganhar ainda? Talvez o Campeonato Nordeste. E para por aí. Então ainda precisa de investimentos maiores, que foi um projeto do próprio City. Eu acho que a partir de agora, o Bahia na Libertadores ganhou o Campeonato Baiano, o City vai começar a ver com outros olhos o Bahia para alcançar novos objetivos, que é uma Libertadores. Vai ganhar, claro, evidentemente que é muito difícil ganhar uma Libertadores, a gente sabe os investimentos são feitos em outras equipes. Mas o Campeonato Nordeste dá para brigar na cabeça aí, mas precisa ainda de muita coisa, como disse o Nelsinho, precisa de jogadores técnicos. Você não tem substituto por Everton Ribeiro, por quê? Porque o que ele ganha, você não vai contratar um cara para ficar na reserva dele ganhando o mesmo valor. Então, essa coisa que o City tem que dar uma arrumada aí.